Boa tarde, meus amigos. A gente vai fazer hoje uma receita juntos. Como dissemos, a gente vai usar muitas técnicas de reaproveitamento também para evitar 100% desperdício de alimentos, principalmente numa hora dessa. Isso não se deve fazer nunca, quem dirá num momento como este que todos estamos passando por incertezas e dúvidas do amanhã. Nós temos uma carninha aqui que ela foi usada num churrasco que a gente deixou ela congelada para reaproveitar. Nós temos aqui um pouco de bacon, uma cabotiá, que a gente utilizou ela inclusive para fazer esses dias uma receita com a nossa costelinha com legumes grelhados, um pedaço que sobrou, uma cebola, 2 tomates, uma pimenta dedo de moça, cheiro verde e um ramo de alecrim, manteiga, o arroz, queijo ralado, um pouquinho de azeite, sal e pimenta do reino. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, é muito importante o mise en place. O mise en place significa todos os insumos pré-separados, pré-preparados antes da gente começar a cocção. Isso ajuda muito para que a gente evite queimar um alimento ou esquecer de um insumo ou esquecer de um ingrediente. É muito importante então que a gente deixe tudo pré-preparado, com o seu corte certo, higienizado, antes de a gente começar a cozinhar. Outra coisa que é importante também é você separar os seus utensílios que vai ser usado na receita. Por exemplo, aqui a gente vai usar uma tábua, aqui nós vamos usar um zester, que é para tirar zeste de limão, é tipo um raladorzinho, uma colher para mexer, uma faca para cortar o tomate, a cebola, enfim. E aqui uns bolzinhos que a gente vai estar utilizando para colocar o cheiro verde, a cebola, o tomate, a pimenta, ou seja, as coisas que a gente vai utilizar para deixar todo o mise en place pronto para a gente então começar. Vamos começar? Vamos começar com a cebola, descascando. Coloque sempre um lixinho aqui, ó, perto de você. Eu já expliquei em outra receita que tem que estar sempre tudo muito limpo, né, o alimento antes de vir para sua tábua de corte, mas deixe sempre um lixinho ao lado para você ir colocando e facilitando o seu trabalho. Corte moagem da cebola, bem miudinha. Depois daquele corte inicial da cebola, pessoal, é bem fácil fazer essa técnica de moagem, tá? Pega no corpo da faca, segura com a outra mão aqui na ponta da faca e você faz uma gangorra, ó. Aqui para te dar sustentação na mão e a parte de trás que você movimenta, ó. E aí depois com o tempo você vai pegando habilidade e fazendo com mais rapidez, ó. A cebola bem moída, né, na moagem, no corte moagem, a gente vai então agora cortar os nossos tomates. Eu não gosto muito de usar a semente do tomate, então eu corto ele aqui ao meio e retiro essa semente do tomate. Para depois a gente cortar só a casca dele mesmo, sem a semente. É possível também fazer o tomate pelate, que na verdade você pode tirar a pele dele. Eu hoje, neste caso, não estarei tirando. Mas caso vocês queiram, é só fazer um cortezinho aqui na ponta do tomate, colocar ele 2 minutinhos na água, ele vai soltar essa pelinha e depois você tira com a faca, ok? Tirado a semente, a gente vai cortar o tomate no comprimento. Isso aqui seria uma técnica julienne, que a gente chama, bem em fatias fininhas. Depois você vira o tomate e pode cortar em cubinhos pequenos, que chama-se corte à jardineira. Isso eles ficam todos padronizados, pode achar que não confere sabor, mas isso ajuda sim. O cuidado, o carinho, o amor que você faz os cortes é um resultado final diferente, certamente. A gente vai usar uma pimenta agora, dedo de moça. Eu costumo cortá-la ao meio para que a gente possa retirar as sementes, porque nesse caso ela tá bem ardida. Mas aí fica a seu critério, se você gostar com mais ardência ainda, fique à vontade para fazer com pimenta e tudo, tá? Com semente e tudo, aliás.
E a pimenta pode ser a que você quiser, que você tiver, dedo de moça, malagueta. Se não tiver fresca, pode usar uma seca, uma calabresa seca. Isso se você gostar realmente de pimenta. Agora, assim como o tomate, a gente vai utilizar o mesmo corte, ó. Primeiro no comprimento, a julienne, e depois em cubinhos miúdos, pequenos e delicados. Desculpa, eu esqueci de colocar o dentinho de alho, os 2 dentinhos de alho lá na nossa receita, no início do mise en place, mas não se preocupe, o corte é o mesmo de moagem, que a gente vai moer o alho, e depois você acompanha a receita na íntegra no canal, ok? Bem moidinho. Agora a gente vai preparar o nosso cheiro verde. Esse talinho aqui a gente vai utilizar para fazer um caldinho para a gente cozinhar esse carreteiro que a gente vai mostrar depois, tá bom? E aí o corte bem miudinho da cebola, da cebolinha, aliás. Assim como o talo da cebolinha, a gente vai guardar os talos da salsinha pra gente também colocar nesse caldo para aromatizar a água que a gente vai tá cozinhando o nosso arroz, ok? Então vamos tirando as folhinhas, como a gente já mostrou na receita de ontem, e reservando os talinhos para utilizar no caldo. Tiradas só as folhinhas, é só fazer a técnica de moagem novamente. Bem pequenininho. Bem moidinho. Nosso mise en place todinho pronto, com os cortes e higienização todas corretas e feitas. Então aqui tá a nossa carne que já estava picada, que era uma sobra de um churrasco de outro dia. O nosso bacon que também já estava cortado em cubinhos. Nosso tomatinho à jardineira, nossa cebola moagem, nosso alho em moagem, pimenta dedo de moça, manteiga, queijo ralado, cheiro verde e a abóbora cabotiá cortada numa espessura um pouco mais fina que a gente vai colocar por cima, ok? Agora a gente vai preparar o caldo para cozinhar essas delícias todas. Agora um mise en placezinho bem simples para a gente fazer mais um caldo aromático do que de legumes, só para a gente não cozinhar o carreteiro na água pura, porque isso aqui agrega muito mais valor e sabor no nosso prato, tá? Então a gente vai colocar uns pedacinhos de cenoura, os talinhos da cebolinha que sobrou que a gente vai utilizar, os talinhos da salsinha, 3 dentinhos de alho porque são pequenos, que poderia ser um grande, 2 folhas de louro, uns cravinhos e meia cebola dessa daqui. Vamos preparar nosso mini caldinho? Veja como é simples a gente deixar uma água bem aromatizada para a gente cozinhar o nosso carreteiro. Uma meia cebola, uma folhinha de louro. Você pode prender essa folha de louro com os cravinhos que também irão aromatizar. Isso aqui é uma técnica bem, a cebola piquet que chama, é uma técnica de alta gastronomia francesa, não precisa nada disso, você pode simplesmente colocar a cebola com o cravo e o louro espalhado ali no seu caldo, mas assim, pode deixar sujo, né, pode deixar meio turvo a sua água, desculpa. Então assim, isso aqui fica de uma maneira bem bonitinha e com certeza vai conferir sabor. Os 2 talinhos da cebolinha, os dentes de alho, você pode dar só uma batidinha para liberar o aroma dele na água, porque a gente não vai comer nada disso. A cebola, como vai ser uma cocção rápida, a gente corta em rodelas mais finas. Se fosse um caldo de longa duração, teríamos que cortar numa espessura um pouco mais grossa. Os talinhos da salsinha que nós guardamos aqui ainda hoje. E é isso. Agora tá pronto aqui. A gente só vai encher d'água
e vai colocar para cozinhar não, para ferver, para que esses legumes e essas ervas aromáticas liberem esse aroma, esse sabor todo para dentro da água, que depois a gente vai cozinhar o nosso carreteiro. Olha aqui nosso caldinho, vamos deixar em temperatura bem baixa. Para ele ir liberando aqui esses aromas todos na água. E agora a gente vai começar a preparar o nosso carreteiro. Vamos juntos? A gente vai usar o wok, uma panela que dá pra gente fazer o que quiser com ela. A gente vai usar para fazer o carreteiro. Nossa panela tá bem aquecida, o wok bem quente. A gente vai colocar só um fiozinho de gordura para iniciar o processo de fritar o nosso bacon. E agora aqui é só esperar ele ficar bem fritinho pra gente reservar. Nosso bacon já está bem fritinho. Ó, legal sempre colocar um pratinho, alguma coisa se você não tiver suporte de colher, para que você não fique lambuzando todo o seu fogão, uma dica legal. E aqui a gente já vai retirar. Pode abaixar bem o fogo nessa hora para não ter risco de queimar o bacon enquanto você tire. Uma escumadeira para escorrer a gordura. Aqui tá a gordura do bacon. A gente vai colocar mais um pedacinho de manteiga, daquele mais ou menos uns 50 gramas aqui que a gente separou. A gente vai colocar metade aqui, junto com a gordura do bacon, pra gente fritar de novo essa carninha que já está assada, mas pra gente dar uma bela de uma dourada nela de novo. A carninha toda dourada na manteiga e na gordura do bacon. A gente vai tirar e reservar de novo para a gente começar a fazer a base de tempero do nosso arroz. Vai aromatizar ainda mais essa gordura com um raminho de alecrim. Aqui já tem, pensa o quanto já não tá aromatizado. Não lave a panela para ir dando sequência no carreteiro nunca, tá? Aqui, ó, tem proteína do bacon acumulada, tem proteína da carne, tem a manteiga, tem o azeite. Agora a gente aromatiza aqui com esse ramo de alecrim para deixar um pouco mais saboroso o nosso carreteirinho. Aí nós vamos entrar então com o alho. Bem moidinho. O alho aqui já douradinho. A gente coloca a cebola. Nesse momento do alho, fogo baixo para não queimar. E agora que a gente entra a cebola, a gente vai terminar de colocar aquele outro pouco da manteiga que ficou. Então, a gente pode levantar o fogo de novo para deixar essa cebola bem dourada. Olha aqui, nossa base de sabor já está, o alho e cebola já está pronto. Sabe aquela comida que você vai comer num restaurante às vezes, ou até mesmo a gente quando faz e você tem aquela cara boa e quando você vai comer não tem gosto de nada? Isso significa que a base de sabor não foi bem cuidada. Então cuide disso aqui, ó. O alho não pode queimar e nem ficar branco. A cebola tem que estar sempre muito douradinha. Cuide da temperatura do teu fogo, controla, se está queimando, diminua. Isso aqui não é à toa que chama base de sabor. É isso aqui que confere sabor ao nosso prato. Então isso aqui tem que ser feito com muito amor, muito cuidado. Tem que estar em cima, não pode queimar, também não pode ficar, tem que ficar uniforme. E agora aqui já está bem legal. Então nós vamos entrar com a pimenta. Dedo de moça que a gente cortou para ir liberando todo o seu aroma aqui na base de sabor. E junto com a pimenta, a gente já pode entrar com o tomatinho. Olha que cara boa essa base de sabor. Isso aqui faz toda a diferença no resultado final de um prato.
Agora deixar suar bem esse tomate. Olha que lindo que fica essa base de sabor, gente. Olha aqui, alho, cebola, manteiga, gordura do bacon, tomate, pimenta, dedo de moça e um raminho de alecrim. A base de sabor completinha, já com todos os ingredientes, todos no ponto certo. A gente vai entrar então com a carninha que já está bem selada na manteiga e na gordura do bacon. Agora a gente coloca também o próprio bacon. Envolve a carne e o bacon na base de sabor. E aí então a gente pode entrar com o arroz. Perceberam que até aqui a gente não colocou nada de sal, porque essa carne já estava salgada, né, no churrasco. Nós temos o bacon também que libera sal, que ele é salgado, defumado. Então a gente até então não colocou nada de sal. Agora a gente vai acrescentar o arroz. Dar uma selada nesse arroz aqui junto com esses outros insumos. Mistura bem, envolve bem, sela o grão do arroz, deixa fritar bem. Olha aqui, todo mundo envolvido aqui, todo mundo junto e misturado. O nosso caldo já está fervendo há algum tempo, desde que a gente começou aqui nessa cocção do carreteiro. Então agora a gente vai despejar esse caldo aqui para cozinhar o nosso arroz junto com essa carninha deliciosa. Use uma peneira para despejar o caldo. Porque esses ingredientes era só para conferir sabor na água, ele não pode entrar dentro do carreteiro, ok? Água o suficiente que possa cobrir pelo menos um ou dois dedos do arroz. Nós utilizamos o arroz parbolizado, porque ele nesse processo de arroz com outros ingredientes, ele mantém uma textura um pouco mais firme e fica mais saboroso também. Agora a gente abaixa o fogo, porque a água já está fervendo, já estava fervendo. Nós vamos tampar. E daqui a pouco a gente volta para mostrar que delícia que ficou. No meio da cocção, a gente vai colocar uma pitadinha de sal só, porque lembra que eu falei que tem bacon e carne já salgada. E um toquinho de pimenta do reino, que não dá para faltar. Moído na hora. Dá uma mexidinha. E vamos voltar, deixar cozinhar em fogo baixo. Enquanto está cozinhando o nosso carreteiro, a gente vai selar nossos pedaços de cabotiá. A gente vai colocar um fiozinho de azeite, pode ser manteiga também, caso você queira, mas como a gente já usou manteiga e gordura de bacon ali, a gente preferiu usar um azeite que fica um pouco mais leve. Então a gente vai colocar as fatias não tão finas, mas também não muito grossas da cabotiá. E a hora que a gente for virar, a gente vai colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar mascavo para deixá-la mais douradinha ainda, para depois a gente decorar o carreteiro com essas deliciosas abóbora japonesa cabotiá. Agora a gente vai colocar um pouquinho de sal deste lado, umas pitadinhas de açúcar mascavo aqui para dar uma cor legal, um fiozinho de azeite em cada uma delas, e aí a gente vai virar. Fogo baixo, porque ela tem que
começar a cozinhar lentamente. Ela tem que dourar, mas ela também tem que cozinhar. Então, por isso, a gente vai manter sempre um fogo bem baixinho. Cuide para não queimar a sua saltese. Mais uma mexida aqui para a gente conferir se o arroz está ficando cozido e al dente. Olha que linda que ficam as cabotiás, as fatias de cabotiá, seladas e douradas, com um pouquinho de azeite, sal e açúcar mascavo para a gente decorar por cima o carreteiro. Agora a gente vai terminar, esperar chegar a cocção do arroz e vamos montar o prato. E agora vamos montar o prato, o arroz super cozidinho, no ponto certo. Tá delicioso, ajustamos sal, pimenta. E agora então a gente vai montar o prato. Finalizando aqui com uma zeste de limão para cortar um pouco a gordura, trazer uma certa acidez aqui para esse carreteiro, que fica bem gostoso. A gente, além do zeste, a gente vai colocar um pouquinho do suco de limão, que fica muito gostoso esse toque cítrico. Um pouquinho de queijo ralado. Um cheiro verde, que um carreteiro sem cheiro verde não é um carreteiro. E aí a gente vai colocar um pedacinho dessa cabotiá, que tá deliciosa, para você degustar junto. E olha que prato simples. Opa! Vou afundar aqui. Um prato simples, com técnicas inclusive de reaproveitamento, saboroso, um comfort food, né? Porque tem um sabor de comida de casa. Faça aí para suas famílias, façam aí para você. Demonstre amor. Cozinhar é uma forma de amar das mais lindas que tem. Bom apetite e a gente espera que você produza aí com a gente.